Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você está assistindo, aqui estamos de novo com mais um episódio do Fora de Palco. Um podcast do Bidu que quer trazer exatamente o protagonismo daquilo que ninguém vê. O que vê, tá no LinkedIn, tá no cargo, todo mundo acompanha. Mas o que acontece, quais são as dores que essa pessoa tem que ninguém enxerga? Ou, talvez, quais são os desafios que ele superou que você nem imaginava que ele superou? Esse é o Fora do Palco. E aí, para hoje, o episódio é mais que especial. Porque a gente vai trazer uma pessoa que já operou treinamento, já fez o treinamento na prática, mas agora ele está fora da indústria do treinamento, ele está dentro da clínica, de como as pessoas pensam, como a psicologia age sobre nós. E é isso que eu vou trazer aqui nesse episódio, junto com a nossa co-host Bárbara. Hoje não é o Álvaro que está aqui com a gente, isso para mim é uma alegria. Então a Bárbara está aqui com a gente, nossa co-host, e estamos aqui com o Tom. Tom, quem é o Tom? Muito bem. Primeiro, assim, muito obrigado pelo convite de estar aqui para falar, além de desenvolvimento, mas para falar um pouco da trajetória do Tom, né? Quem é o Tom? Antes de falar um pouco da minha trajetória, falar quem eu sou na minha essência. O Tom é um cara apaixonado pelas relações, apaixonado pela vida, uma alma curiosa, uma alma questionadora do porquê estamos aqui e qual que é a marca que a gente quer deixar no mundo, né? E quando eu falo mundo, esse mundo é representado pelas pessoas, pelos lugares por onde passamos, pelos processos em que tocamos, pelo trabalho que executamos, né? Então, para mim, esse é o mundo e como que a gente faz parte dele e deixa a nossa marca. Bom, o Tom, né, profissional de carreira, o Tom, primeiro é pai do Nicolas e do Lucas. Então eu tenho dois filhos que eu sou apaixonado, o Nicolas de 20 anos e o Lucas de 15, apesar de eu ter esse rostinho de 20, ele fã. Sou filho de pais mineiros, então da dona Efigênia e do senhor Eduardo, né, que não está mais conosco, meu pai. E um cara que começou a carreira, né, me formei em ADM, comecei a carreira pensando muito nos números, nos dados, e ao longo dessa carreira eu encontrei esse processo de desenvolvimento humano. Então, há 20 anos que eu atuo no processo de desenvolvimento, de aprendizagem. Desses 20, 15, né, eu tive o prazer de atuar, né, na Natura, onde foi uma grande escola para mim, na questão do cuidado genuíno com o outro, com a preocupação, no desenvolvimento das pessoas e da rede. E atualmente na clínica, como você trouxe, e a clínica foi despertada em mim justamente nesse processo, né? Eu digo que a aprendizagem, ela me encontrou na minha jornada. Hoje faz muito sentido. E nesse processo de encontro com a aprendizagem, eu vi que eu precisava dar um passo além. E esse passo além estava, de fato, mergulhar no comportamento humano. Então quer dizer que de acadêmico aqui nós temos 2 graduações, então ADM e uma segunda. Sim, fiz neurociência, né? E na neurociência aí aguçou mais. Porque quando a gente começou com o processo de aprendizagem, tinha um ponto de desenvolvimento em soft skills, que a gente sabe que é uma necessidade, e que ali eu me vi no seguinte ponto: eu preciso entender melhor, né? Até para pensar em desenvolvimento, em autoconhecimento, eu preciso ter uma bagagem melhor, né? Como que as pessoas, além de aprender, por que que elas aprendem? O que que conecta elas nessa aprendizagem? E aí a psicologia apareceu na minha vida, me abraçou, eu abracei, casamos e estamos juntos. Cara, aqui tem um ponto bem legal, né, que aqui literalmente a gente tá falando da prática e a teoria junto, né. Quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de capacitação, muitas vezes a gente sempre pensa, né, vamos pensar lá atrás, ia numa biblioteca, um livro, vão lá, e aí na hora que você vê aquela teoria tudo lindo, maravilhoso, mas na hora que você vai aplicar, tem um gap gigante, né. E o que eu tô entendendo que você primeiro se formou na escola da vida da psicologia, que foi você estava numa organização trabalhando com a área de treinamento, e ali você começou a entender as pessoas, quais eram os seus grandes motivadores, e da prática você buscou a teoria. Foi isso mesmo que aconteceu? Exatamente isso. O desafio da aprendizagem no processo que eu atuava, a gente tinha, além de uma demanda técnica, de um desenvolvimento teórico, tinha a forma como nós faríamos aquilo.
né? Então, quando a gente pensa também em customer experience, né, na experiência do cliente na ponta, é como desenvolver, né, o nosso colaborador para que ele entregue essa melhor experiência. E o que que é a melhor experiência para o cliente, né? A gente fala em resolver problema. Algum cliente tem a expectativa de não resolver problema? Isso é básico. Tá bom. Todo mundo. Então, o que vai te diferenciar de fato é a forma, né, é o compromisso. E aí, como você desenvolve isso? Como que você desperta isso? Aqui está o X da questão que me levou a querer entender o comportamento humano. Isso não é um e-learning, não é um microlearning, não é a plataforma, isso não é uma metodologia por si só que vai fazer. A gente precisa entender como que as pessoas funcionam, como que as pessoas se conectam. E aí eu fui para psicologia para poder ter esse aporte e conseguir entregar algo que de fato fosse ter impacto lá na ponta. Tanto na vida das pessoas, porque é o principal objetivo, e no negócio que é consequência, né? Sim. E acho que o interessante, né, é que você sempre foi um cara inconformado, né, com: "Ah, é sempre desse jeito, né, por que que tem que ser sempre desse jeito, né, vamos propor algo diferente". E olhando lá para trás, né, quais foram, assim, os principais obstáculos que você encontrou logo de cara e que, sabe, você teve que inovar realmente, entender esse comportamento humano e como que eu driblo ali, sabe, essas resistências Sim. para conseguir colocar algo diferente? Bastante, assim, faz total sentido, né? Quando a gente pensa numa demanda do corporativo, principalmente, a gente está focado muito no resultado final. Uhum. Esse resultado final, ele está muito olhando para o negócio, né? E que é o que a gente precisa entregar dentro das organizações, né? E a resistência maior que eu tive precisamos fazer, né, num tempo curto para realizar isso, um ponteiro precisa mexer, mas pouco conhecimento das pessoas e para as pessoas e no envolvimento das pessoas, né? Então, o principal obstáculo aqui temos as respostas, né? Nós já temos as respostas, é fazer. Hoje, quando a gente olha nas organizações, o que mais a gente tem? Não falta material de Uhum. treinamento, não falta metodologias de treinamento. Falta, de fato, a gente olhar para as pessoas que realizam esses treinamentos, E né? ver como fazer, né, como eu atinjo esse público, Exato, né. né? Como que se sente parte? Como que isso faz sentido para mim, né? Que é, como eu disse, um dos pilares da andragogia, que a gente pouco usa. A gente tem N Uhum. metodologias, mas a metodologia, ela nada mais é que um meio para você conseguir entregar o que a ciência, né, da andragogia, ela já propõe, é entregar isso aqui. Mas entrega? Mas a gente consegue conectar? Então, meu principal desafio nessa jornada é fazer com que a organização entenda que lidar com pessoas começa por entender as pessoas e considerar as pessoas em tomadas de decisão, né? Não se desenvolve pessoas sem isso. E dentro das organizações nem sempre a gente consegue. O discurso é bonito, mas a prática não é Uhum. tanto, né? Principalmente quando a gente vê, né, a nossa própria área de recursos humanos, mas que muitas das vezes o que menos a gente é humano. E a Bom, gente entra em toda a burocracia, em tudo que é técnico e humano. você tá trazendo um ponto que pra mim é fundamental quando eu penso assim, como head de operação do Bidu, né? Muitas vezes eu sou chamado pra mesa pra conversar com o cliente, aí vem a pergunta básica, né? Você tem treinamento? Você tem o treinamento já pré-montado? E aí eu sempre falo o seguinte, bom, vamos entender o que que é o Bidu. O Bidu é uma plataforma tecnológica, que eu entrego o quê? Eu entrego a tecnologia para capacitar as pessoas, mas eu não tenho o menor skill dentro do Bidu, do meu time como um todo, em andragogia, em psicologia. Ou seja, como que eu vou me propor a ter um treinamento dentro pré-formatado dentro da minha plataforma, sabendo exatamente isso que você acabou de falar. Não existe um treinamento one size fits all, ou seja, esse treinamento cabe para todo mundo. Eu preciso entender quem é o meu público, quem é a persona. Do mesmo jeito que a gente fala em tecnologia, qual é a persona que vai consumir o meu produto? Você trouxe um lado muito interessante. Quem é a persona que vai consumir o meu treinamento? Se eu preciso entender essa persona, o treinamento, ele tem que ser tailor-made, ou seja, ele tem que ser construído para aquele público. Então você trouxe o exemplo de quando você estava na Natura. Com certeza, o treinamento para a indústria, mesmo falando de produto, não pode ser o mesmo treinamento para a consultora, Sim. Sim. porque cada um tem o seu motivador. E aí, nós, como Bidu, o que que nós temos que ser? A melhor plataforma para caber todos os tipos de treinamento, para todos os tipos de persona, para endereçar. Então, eu sou uma plataforma o quê? De capacitação. O que que leva ao treinamento e à capacitação? A comunicação.
Então, o Bidu, nós criamos uma plataforma no qual eu tenho no centro a inteligência artificial para recomendar o conteúdo. Então, como eu dei o exemplo, você chega lá na indústria, na Natura, eu vou recomendar o conteúdo de uma forma X. E talvez para quem está no chão da fábrica, eu vou recomendar que ele veja esse conteúdo num formato de feed de rede social. E aí o Bidu tem uma plataforma de feed. Para a consultora, talvez eu tenha que dar um treinamento formal para ela entender sobre aquele mesmo produto, só com conteúdo diferente em formato de treinamento. Então, eu tenho uma plataforma de treinamento dentro desse ecossistema. Então, nós somos o quê? Desde o primeiro momento, nós somos uma plataforma tecnológica, mas nós não vamos ter a capacidade que você colocou, que esse skill a gente deixa para cada cliente, que é isso que você está trazendo. Porque você precisa entender qual o motivador do outro lado. Dentro de dos modos que a gente tem dentro do Bidu, que eu mais gosto é a gamificação. Por que da gamificação? Porque traz isso que você trouxe. Qual é o motivador daquela pessoa a fazer tal coisa? Então, tem as missões. Que motiva? Qual que é o ganho? É um day off? É um vale iFood? Um vale Todo mundo XYZ? quer uma recompensa, né? Não tem É isso que você jeito. está trazendo. Exatamente. E aí você até tocou nesse ponto e eu me recordei, né? Porque além da minha atuação, né, no corporativo, agora na clínica, também a gente continua atuando, né? Até como consultor e mentor em processos de aprendizagem e desenvolvimento. E o que que eu percebo até mesmo, né? A gente estava até conversando um pouco antes sobre a própria plataforma da Bibo, né? O porquê que a minha escolha quando eu atuei, né, na manufatura e na logística foi Bidu. E quando eu prestei esse tipo de consultoria educacional, em que já tinham até a própria plataforma na organização, mas que meio que não tinha um resultado satisfatório. Então, temos que continuar, não temos que continuar. E a pergunta não é tem que continuar ou não tem que continuar. A pergunta é como você está usando. É. Como que você está usando o que a ferramenta pode te entregar? Você trouxe, a ferramenta, ela traz as possibilidades, né? Agora, dentro dessas possibilidades, primeiro, eu tenho que conhecer o meu público. Quem é o meu público? Como que eu engajo essas pessoas nesses conteúdos e nessa plataforma? De quem que é a plataforma? É do RH? É da área de aprendizagem? Ou é do aprendiz? Ou é do colaborador? Para quem que eu vou entregar? Porque aí conecta total com a adoção. Então, por exemplo, no case que eu tenho para trazer aqui, eu atuei com o Bidu na manufatura e na logística. Eles atuam com computador? Não. Eles atuam em linha de produção. E o resultado que nós entregamos foi uma aderência à plataforma e um acesso à plataforma maior que o administrativo que utilizava outra plataforma. Por quê? Eles não tinham meta de acesso, mas é porque a plataforma ela foi desenvolvida e de um jeito que era para eles. Então, 70% de todo o conteúdo da plataforma não era a minha área que produzia, eram os próprios colaboradores. Interessante. Mas você tem controle disso? Por que que eu primeiro, a gente tem uma questão que controlar o incontrolável. É. Você controla o que o teu colaborador acessa no Google, o que ele pergunta para o chat GPT, o que que ele está olhando no YouTube? Não. O que ele posta nas redes sociais Que ele dele, posta, né? né? E você também tem receio de você não ter um processo de curadoria, né, que seja maduro e estruturado? É aqui que você tem que estar preocupado. Agora, a plataforma, quando a gente fala de desenvolvimento, é para o colaborador. Uhum. Como que ele sente parte disso? E aí, ter esse tipo de indicador, e as pessoas, hoje nós estamos aqui, né, nesse podcast, e no Bidu, na própria plataforma, nós tínhamos, né, podcasts gravados pelos colaboradores, e que eles marcavam, agendavam com gerentes, com líderes de algum processo para conversar sobre aquilo. A adoção, ela vai ser diferente. A jornada de aprendizagem é diferente. E o resultado, ele é E consequência de tudo o isso. próprio colaborador, né? Quando ele vê um amigo ali, né? Ele entrevistando alguém, acho que atrai muito mais a atenção também do público, né? Um começa a comentar com o outro, e aí surge o interesse. Vamos acessar, vamos, né, ver o que está rolando lá. Então, isso também ajuda bastante no engajamento, né? Muito, muito. Você ter as pessoas ali, né? Tinha até um canal, os canais também que eu acho que a gente não usa tanto da forma como a gente poderia utilizar. E os colaboradores, eles tiveram uma ideia de instituir um canal que era o Fala com a Minha Mão.
Então, nós tínhamos os conteúdos, a gente ainda tinha um gap, que é como que a gente garante a acessibilidade. Então, para ter Libras dentro da plataforma, foram até pedidos que eu Legal. fiz lá atrás, onde a gente precisa, você lembra, né? E aí, teve um grupo de colaboradores que falou, Tom, peraí, a gente pode criar um canal, o Fala com a Minha Mão? Eu falei, fale sobre isso. Como assim? Quero criar um canal porque nós temos aqui colaboradores, né, surdos e mudos e falam em Libras, e a gente quer, eles tiveram a ideia de os conteúdos que a gente posta, eles mesmos fazem essa questão da tradução, regravam esses conteúdos e postam. Falei, gente, fantástico. Uhum. É fantástico. E depois disso, do Fala com a Minha Mão, teve eventos da própria organização para toda a América Latina, em que a gente contratava tradutores externos e que agora esses colaboradores É que que estavam funcionava. dentro de casa, eles que faziam a Olha que tradução. legal. Ou seja, você deu o palco É. para quem ia aprender ensinar. É isso. E aí, quando a gente fala de capacitação, treinamento, educação, é uma via de mão dupla, né? Não é eu te ensino, porque assim, eu vim de uma época, Brasil, no qual eu sentava no banco de escola, o professor ia para uma lousa, tal, decora aí, vai para casa, faz a prova e passa de ano. Hoje nós já estamos numa geração que se isso acontecer, esquece. Não vai acontecer. E aí, como que a gente quer fazer também nas empresas? Eu subo um curso, falo, faz o curso aí, eu vou fazer um teste, vou ver se você está capacitado e você do outro lado. Não vai funcionar. Então, não é a plataforma, não é o treinamento. É talvez a gente ter um passo anterior e entender, muito antes de entender de produto, porque isso você já entende, porque você é o produtor daquele produto, você é o fabricante, mas o que você quer passar na ponta e o que é importante para essa ponta para ela absorver esse conteúdo, né? É isso. É isso. E eu sempre brinco que não é reinventar a roda. É fazer com que já existe funcione. Uhum. Então, você trouxe um exemplo fundamental das escolas em que tem um professor passando uma lição e que o aluno copia, que o aluno faz. É uma pedagogia que hoje a gente vê que já tem gaps, né? E que precisa evoluir. Agora nós temos uma andragogia que desde sempre já defende nos seus pilares que esse formato não funciona para adultos, e um pilar importante é que tenha conexão do aprendiz com aquilo que está sendo passado. E você continua chegando nas organizações e tem um instrutor na frente de uma sala com pessoas sentadas com um caderno escrevendo. funcionar. Não funciona. Não tem funcionado na pedagogia e muito menos funcionará na andragogia. E não será nenhuma ferramenta que vai resolver isso. O que a gente precisa nem mais de metodologia. O que a gente precisa é um olhar genuíno e colocar as pessoas no centro. Considerar as pessoas e o ser humano nesse processo. E aí sim, o resultado no negócio, ele é inevitável. É perfeito isso que você está trazendo, é perfeito. Porque assim, hoje, até para minha audiência aqui conhecer, a Bárbara é a head de CS dentro do Bidu. Graças a Deus eu não estou com o Álvaro aqui hoje, estou com a Bárbara. E é muito melhor a companhia. E aí, qual que é o papel dentro do time de CS do Bidu? Fazer com que os clientes usem a plataforma. Usar a plataforma significa o quê? Não é simplesmente, se você ficar jogando conteúdo, você vai achar que a população vai usar. Não vai. É isso que você está trazendo. Então, quando a gente implanta o Bidu, uma das primeiras conversas que a gente tem que ter com esse cliente tá bom, como você vai formatar o treinamento? Como que você vai formatar a sua trilha de conhecimento? Como que você vai formatar a comunicação? E aí o time da Bárbara tem as melhores práticas para ajudar esse cliente a sair do outro lado, que é isso que você está trazendo. Então, assim, não adianta eu jogar lá 1 milhão de conteúdo e falar, mas tem treinamento? Tem treinamento. Ah, mas os canais são alimentados todos os dias? São alimentados todos os dias. O filho é alimentado todo dia? É. Agora, isso conversa com o cara que tá querendo lá? Como você colocou, vamos imaginar que na Natura você tivesse lá 500 colaboradores que se formasse através de línguas de sinais. O que adianta você botar lá todos os seus vídeos de treinamento com a pessoa falando e você não colocar transcrição? É isso. E aí, quantas vezes a gente acaba acontecendo isso? E aí é onde que eu vou pegar já o gancho para a parte 2 aqui, onde você vê que muitas vezes a estratégia, eu vou falar que antes de estar no Bidu, eu fui um executivo de C-Level, de grandes organizações, e era muito fácil para mim ter uma secretária na porta da minha sala, ar-condicionadinho aqui, gostosinho, bonitinho, engomadinho, desse regra pro chão da fábrica, ou seja, eu achava que tinha a melhor solução, melhor processo, falar, executem.
Ou seja, o que que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a ideia é maravilhosa, mas na hora que você vai colocar em execução, é totalmente diferente quem está operando. Quem está com o umbigo no balcão, o cara que sente a dor ali, ele que está vendo os problemas operacionais. E aí você com a sua secretária e seu ar-condicionado, você está lá descendo regras que não vão acontecer. E acho que é o que você falou, né, de ouvir as pessoas. É o primeiro ponto, né, você tem que ouvir, você tem que entender, para conseguir implementar algo que realmente atinja esse público, porque senão você gasta teu tempo produzindo, né, todo o conteúdo, postando, acreditando que é a melhor estratégia, chega na ponta, ninguém consome. Hoje em dia, a gente estava conversando, acho que antes daqui, né, o quanto está difícil conseguir a atenção das pessoas, né, e quais são as estratégias que a gente pode adotar, né. Acho que você, como um cara, né, que estuda o comportamento humano, o que que você tem de dicas aí pra gente, né? Como Boa. que a gente consegue a atenção das pessoas hoje em dia, num mundo de tantas distrações, né? Então, você tem alguma estratégia que você usa? Quando você trouxe esse ponto, me veio na hora, não estou na clínica, né? Mas me veio na hora uma questão, né? Que é assim, como que a gente consegue a atenção das pessoas? O primeiro ponto é, será que a gente quer a atenção das pessoas? Ou tá perguntando por perguntar, né? Tá. O que que a gente quer das pessoas, né? Como nessas conversas mesmo, o importante é ouvir o colaborador, tá? Mas Aham. ouvir em que lugar? Uhum. É ouvir de verdade? É querer saber do outro? É se importar com o outro? Como que é o dia a dia dessa pessoa? Eu costumo dizer, sempre quando eu liderei times de treinamento, que era qual que é o nosso propósito? Qual que é a nossa motivação? E a gente discutia muito sobre isso. E em um desses encontros, a gente chegou numa conclusão que o nosso propósito era manter vivos os sonhos das pessoas. E por que manter vivos os sonhos das pessoas? Porque quando alguém consegue entregar o que ela precisa, consegue executar uma tarefa bem feita, ela recebe um feedback que seja positivo, um reconhecimento, é um jantar melhor com a família, é um momento melhor com os amigos, é uma conquista a mais que ela consegue, ela se sente realizada. Então é muito mais do que gerar resultado para a organização, porque isso é consequência. Uhum. Mas para isso aqui acontecer, e tem que ser genuíno, eu acredito muito nisso, tem que ser genuíno, querer a atenção das pessoas, querer ouvir as pessoas de verdade, trazer essas pessoas para o centro. E para isso tem que gostar de gente. Uhum. Uma área de aprendizagem e desenvolvimento que não se gosta de gente, não dá certo. Os Perfeito. processos eles ficam travados, né? Quando você trouxe a questão que a gente não é um gerador de conteúdo, né? A gente tem vários pontos, tem feed, tem wiki, né? Tem os treinamentos, tem as trilhas, mas um ponto é o que que você precisa e o que que o teu colaborador precisa e como que isso dá match. Uhum. Se eu pego o que a organização precisa, mas eu não entendo qual é a dificuldade do colaborador, não dá match. Então eu já tive projetos incríveis na minha cabeça. Vou dar o exemplo de novo da manufatura. E por que que eu trago um exemplo de manufatura e logística? E talvez eu nem sei o quantos clientes a Bidu tem de manufatura, de logística, de rede varejista, que são pessoas que não usam computador. O Uhum. primeiro ponto, quando eu levei o projeto, é não vão usar, ninguém usa computador, gente. Falei, Não tem peraí, como. mas a aprendizagem não é sobre usar computador, a gente vai ter que dar um jeito. Primeira ideia, vamos colocar tablets, vamos distribuir tablets e vai ser show, vai ser maravilhoso. Primeira reunião com os colaboradores, não vamos usar tablet. Uhum. Não dá tempo. Os tablets vão ficar jogados, já teve isso. Aí começamos a ouvir as histórias até o ponto. Sabe o que a gente fez? Rasga isso aqui, vamos construir junto. Primeiro, você vê que faz sentido a aprendizagem? Você vê que tá legal da forma que tá? Como que a gente pode melhorar a tua carreira? Eu tô Você pensando na tua provocou. carreira. Você provocou. Você não tá falando para ele que o seu objetivo é melhorar o resultado, né? Você tá falando assim: "Eu quero ajudar o seu dia a dia, né, a tua carreira, a tua vida, a tua rotina", e aí com isso, consequentemente, você Que vai é que a ganhar no gente fala, cara, resultado, por né. que tem gamificação? Porque eu quero saber o que é importante pra ele. Então você foi lá e falou assim, cara, o que que tá te doendo no seu dia a dia que eu posso te ajudar? É, É exatamente isso. muda, E né. aí traz Muda. ele Você pro mudou. jogo, desenhamos o projeto juntos. Então, o que que nós iremos fazer? A gente criou em cada uma das fábricas e de cada um dos CDs, criamos uma sala, né? E nessa sala eles gravavam conteúdos, eles produziam esses conteúdos, editavam, que é onde, né, tinha podcast, tinha videoaula, e aí tinha gamificação, e tudo ideia que eles trouxeram.
E resultado disso é de um projeto, né, que a gente foi reconhecido lá com um prêmio de destaque no CBTD, um projeto que foi implementado em 14 países da América Latina e que nasceu de onde? Do RH? Não. Nasceu do Tom? Nasceu da área de treinamento? Nasceu do Bidu? Não, nasceu do aprendiz. Nasceu de quem fazia sentido. Mas você fez o básico, né? Ouviu o cliente. Tem que ouvir. Então, assim, a gente ouve muitas histórias do varejo, né? Cliente no centro. Mas treinamento, quem é o cliente? Quem vai ser treinado. Cara, qual é o motivador para ele? Porque se não tiver um motivador, ninguém vai se esforçar. O ser humano, você é o especialista aqui em seres humanos, mas assim, até onde eu conheço o ser humano, ele foi feito para quê? Para gastar menos energia possível. Então ele não gosta de mudança. Porque mudança vai gastar fosfato e vai me despender de energia. A gente não foi criado para isso. E aí, automaticamente, eu não quero fazer nada de diferente daquilo que eu tô acostumado. Porque quando eu faço igual dirigir, quem dirige carro sabe. Começo é horrível. Você tem. Qual é o momento? Eu sou das antigas, né? Carro mecânico. Então, qual é o momento que eu ponho o pé na embreagem? Qual é o momento. Até aquilo se tornar automático. Mas uma vez que torna automático, quantas calorias você gasta para dirigir um carro? Zero. Agora, no começo, você gastava muita caloria. Então, o treinamento, quem vai ser treinado, ele não quer ser treinado. Ele acha que ele sabe fazer. Quem é você para vir aqui me ensinar a fazer meu trabalho? É isso. Lá no seu escritóriozinho da área de treinamento, você acha que você vai descer aqui na fábrica, na manufatura, e falar como que eu vou fazer? Pô, eu faço isso o dia inteiro. Que é a resistência, né, que a gente estava falando no começo, né? Como quebrar a resistência. Mas se foi algo proposto por eles, não existe resistência. Até existe, né? Sempre vai ter um ou outro, mas diminui, né? Galera, se você veio aqui para ouvir de plataforma e tecnologia, vocês estão vendo que o bate-papo hoje ele tá muito legal, porque a gente tá falando de humanos. A gente tá falando como que treina, como capacita. Isso é muito melhor do que a gente estivesse aqui discutindo plataforma. É o cerne da coisa. Mas, Tom, e aí? Aonde que muitas vezes, na teoria, era lindo e você quebrou a cara? Cara, são várias. Cara, esse exemplo mesmo que eu trouxe para você. Primeiro, eu acho que a gente quebra muito a cara quando a gente acredita que tem todas as respostas, né? Que a gente já sabe fazer, né? E que aquela é a melhor forma de colocar algo no ar para ser executado e não ouvir. Esse, para mim, foi o grande ponto. O segundo ponto, que para mim foi uma virada de chave, é quando eu olhei para aquilo que já existia. Então, aqui eu estou falando muito da andragogia como ciência e com um olhar meio assim para as metodologias. Eu sou super fã de metodologias, tá? Mas o ponto é que a metodologia sozinha, ela não resolve os gaps, né? Que você olha lá, 6Ds, né? Toda a parte de, vamos fazer microlearning agora, vamos fazer sala invertida, vamos olhar a curva lá de esquecimento de Tony Buzan, vamos olhar, né, Stolovitch, vamos ver várias coisas, tem um monte de coisa aí. Mas qual que é a base? E aí, esse ponto mesmo que você trouxe agora, o que está dizendo de novo na andragogia? De quando que é a questão do estudo andragógico? Ele fala, o conhecimento já está nas pessoas. O conhecimento já está lá. Tudo está lá. O que eu preciso fazer é provocar. É como na análise. É como na psicologia. Eu não tenho respostas. Eu sou o teu espelho. É como eu falo para os meus pacientes. Eu me posto diante de você como teu espelho. Só que é um espelho ao contrário daquele que você se olha todo dia e que ele não diz nada, eu te provoco. Fala, é isso mesmo? É isso mesmo que você está pensando? Essa realmente é o que você queria, era o teu desejo? Então, quebrar a cara, ele tá quando você não considera o que já existe, quando você acredita que tem todas as respostas para todas as situações. Ele acontece quando você não é genuíno naquilo que você faz e no seu interesse. Porque, para mim, hoje eu enxergo isso, né? Depois, quando eu entrei para o meio de aprendizagem e desenvolvimento, porque quando eu recebi esse convite, eu falei, vocês estão loucos. Eu não sei se isso é de comer ou passar no cabelo. Falei, eu não vou fazer esse negócio. Eu era dos dados, eu tava nos números, né? Eu queria saber de indicadores. E agora você tá falando que eu vou ter que pensar em aprendizagem e desenvolvimento de pessoas. Mas eu me apaixonei. Eu me apaixonei porque fez sentido com aquele menino que eu me apresentei aqui antes. Com aquele menino que é apaixonado pela vida e pelas pessoas. Daquele menino que sempre acreditou no potencial dele, da família, dos irmãos e das pessoas com as quais ele conhece. Fez sentido pro pai agora, que olhava para os meus filhos e fala, cara, eu acredito que vocês possam ser o que vocês quiserem na vida, né?
E aí aquilo agora a vida estava me dando a oportunidade de expandir e levar isso para muito mais pessoas, Uhum. tá? Só que para você fazer isso tem que ser genuíno. Então você quebra a cara quando isso não é genuíno. Quando é genuíno, quando tem verdade, quando se considera ciência, quando ouve as pessoas, para mim não tem erro. Cara, então você tá trazendo pra mim agora você me botou no corner, pra pensar, né. Porque muita gente tá estudando e não só estudando, implementando inteligência artificial o dia inteiro. Eu te diria que das minhas 24 horas do dia hoje eu devo estar pensando 18 horas em IA e o resto eu durmo. E aí a IA ela te coloca num lugar de você sabe tudo, conhece tudo, porque a informação tá lá. Uhum. A partir desse momento, eu até brinco às vezes dentro da minha própria família, eu falo assim: às vezes me perguntam alguma coisa dentro de casa, aí na hora que eu vou responder, a pessoa fala: "Ah, mas eu já sei disso", tal. Eu falo: "Então, conversa aqui com o meu amigo GPT, então não precisa mais de mim. Conversa com ele aqui que ele vai te dar essa resposta". Só que pro que você tá trazendo, você quebrou a cara justamente por isso, pelos seus dogmas, pelos seus paradigmas e pelo seu conhecimento. E aí, como que agora, seja quem tá na operação do dia a dia, seja os jovens que estão chegando agora, como quebrar esse conheço de tudo, falo de tudo, e a partir do momento que eu sei de tudo, falo de tudo, eu não tenho mais o que aprender e eu paro de ter esse olhar que você teve, que é um passo pra trás, deixa eu ouvir. E aí, Todo como que mundo é você vê? especialista hoje, Todo né? mundo é especialista em tudo. Para mim agora é muito melhor, porque eu sou apaixonado por IA, né? E por quê? A IA ela tira de mim uma carga que eu não preciso ter. Uhum. Tá bom. A IA ela te ajuda a organizar e a trazer todas as informações técnicas e teóricas para um determinado tema. Qual é a minha parte? É ser humano. Qual é a minha Uhum. parte? É ser empático. Qual é a minha parte? É ter o bom senso. Qual é a minha parte? É me conectar com o outro. Então, antes, eu tinha toda essa demanda para fazer, toda essa demanda para estar empenhado em ter essas respostas, em ter esse controle, em ter essa organização. Como a IA, ela é minha auxiliadora na clínica. A IA, ela me ajuda a organizar a jornada dos meus pacientes, desde a demanda inicial e durante todas as sessões. O que que eu estou lidando, o que que eu estou tratando, como que eu estou direcionando. Ela me ajuda nessa organização. E aí ela me deixa livre para poder, de fato, colocar aquilo que ela não pode. Né? Colocar aquilo que ela não tem essa sensibilidade, ela não tem esse calor humano, né? Ela não tem isso fluido. Então, essa parte hoje, para mim, é o que é necessário para eu conseguir fazer uma boa clínica. E no processo de aprendizagem é a mesma coisa. Então, qual que é a desculpa hoje? Se antes eu não fazia por toda essa parte burocrática e hoje eu tenho uma IA para me ajudar com isso, Sem dúvida, qual que é a desculpa hoje? Uhum. sem dúvida. Né? Acabou, né? Qual que é a desculpa? Se você fizer uma pergunta, e essa pergunta eu já fiz em várias organizações, e por incrível que pareça, eu nunca tive uma resposta. Me apresenta quem é o teu colaborador. Me mostra os dados. Aí ela tá aí para te ajudar nisso agora. Quem é ele? Onde se formou? Quando se formou? Onde que se formou? Que lugar? Em que momento da vida? Uhum. Porque dependendo disso, você vai desenhar a tua jornada. Quando a gente começou o projeto Aquarela, foi exatamente assim. Tá, esses colaboradores são digitalizados, não são digitalizados? Eu preciso ter uma jornada diferenciada para alguns? Você tem que ir criando personas, né, para ver como que você vai estabelecer Entende? a jornada. Como que eu segmento? Como que eu Uhum. personalizo? E aí eu preciso saber quem é. Sim. Então, para você ter ideia do mapeamento que a gente fez no início do projeto Aquarela, eu levantei PISA, eu levantei IDEB. Eu queria saber onde que essas pessoas concluíram o ensino médio, o ensino fundamental. Naquele ano, qual que era o problema que a gente tinha educacional. Exemplo, esse ponto, e aí com dados, quando você perguntou também sobre resistência, a resistência também ela vem, principalmente no mundo corporativo, quando você não tem envergadura e maturidade e dados para trazer para a mesa. Né? Como você já atuou numa cadeira de liderança e você sabe como que é isso. Agora, quando você tem dados, é diferente. Sem dúvida. Então eu já levei para a mesa, falar, olha, qual o ponto que a área de treinamento ela recebe? Temos que treinar em linguagem, em ortografia, né? As pessoas erram muito na escrita, tal. Beleza. Mas olha as contratações que a gente fez.
Qual que é, de onde que nós estamos contratando, de onde que nós estamos recrutando. É sabido, não é o problema da Uhum. Bárbara. Isso daqui é um problema nacional, isso daqui é um problema social. É. Então, será que eu não tenho que ter uma jornada de língua portuguesa, de funções matemáticas? Não adianta eu fechar os olhos para isso. E aí, com os dados na mesa, a recepção é outra. Tá, olha o que você está trazendo, né? Então, assim, primeiro que você está trazendo que não existe inteligência, é artificial. A inteligência está no olhar do humano. E aí você soma a inteligência do humano com a capacidade exponencial da tecnologia para fazer análises para clusterizar o seu público. Então você está juntando o melhor dos mundos, né? Você está trazendo a tecnologia para clusterizar, que é um trabalho que você teria que fazer. Provavelmente esse trabalho que você fez lá atrás, você gastou, aliás, um caminhão de tempo, que agora com o IA você reduz essa curva de tempo drasticamente. Mas a IA nunca vai fazer a resposta sem a pergunta. Então, o que você, como a inteligência, realmente fez? As boas perguntas para a execução da inteligência artificial. E é É, o que e para traz. estabelecer a conexão humana também, né? Como que tem até pessoas, né? Eu queria até te perguntar isso. Tem pessoas que estão usando a IA como um psicólogo, né? Hoje em dia. Como é que é isso? Você recebeu já pessoas assim? Quais são as grandes diferenças que você enxerga hoje na conexão humana que jamais a gente vai conseguir ter, né, de uma forma artificial? Uhum. Isso tem bastante, né? É, mas como foi dito aqui, a inteligência ela é artificial Aham. e ela só consegue te trazer informações com base naquilo que ela tem de informação. E ela não vai ter as informações sobre a vida da Bárbara, sobre o que pode ter conectado traumas na Bárbara. Uhum. Ela vai trazer num contexto da média de todo mundo. E do que a Bárbara quer contar para ela, né? Também tem isso. E outro ponto, que dificilmente ela vai trazer para você a realidade. Ela É. jamais vai Ela não te te deixar contraria, né? Ela é bajuladora, né? desconfortável. Ela te bajula, é maravilhosa, É. né? Por quê? Até porque, e isso é importante, porque se ela te tirar de um lugar de conforto e de equilíbrio, como que ela dá conta? Uhum. Como que ela reverte essa situação? Ela não tem como reverter isso, né? Então, o lugar do profissional, no caso do psicólogo, é que, independente da ciência que é para todos, aqui é considerado a Bárbara. Uhum. Então, o que que é para você? Como É o que esse indivíduo, trauma né? foi para você, né? E assim também quando a gente fala de qualquer outro É. processo. Então, tem o ponto da inteligência artificial que ela é importante, mas ela não substitui. Saiu até agora uma norma, né, do Conselho de Medicina, até delimitando o uso de IA, né, em consultas, em como que pode direcionar, porque ela facilita, né? Como eu Total. disse na Sim. clínica, ela facilita muito. Agora, se eu colocar para que ela me fale de todos os meus pacientes, ela vai falar todos iguais. Sim. Tá, o problema foi esse, foi trauma da infância que foi abusado. Tá, Aham. esse aqui é o ponto, não é? Né? O abuso de um é diferente do abuso que o outro sofreu. Cada um Perfeito. tem um impacto diferente. Cara, muito legal sua trajetória, mas chegou aqui, com certeza muitos desafios você passou para chegar aqui. Como que você faz para desopilar esse fígado, né? Porque assim, ouvir pessoas o dia inteiro, no final do dia a gente sabe que é uma delícia, mas é cansativo. Porque você tem uma carga emocional que traz para você das pessoas. Você, aqui nos bastidores a gente não vai comentar, mas você trouxe uma carga emocional de um fato que aconteceu com um colaborador seu que isso pegaria no fígado de qualquer um, como pegou no meu, com certeza até pegou na Bá. E aí você chegar na empresa, ouvir, pensar, então assim, cargas emocionais e ter muita criatividade. Para você ser um cara criativo, para gerar o rapport com o outro lado e gerar o treinamento que no final do dia, o que que a gente espera dessa cadeira de treinamento? Que ela gere resultado para o negócio. É consequência do resultado? É. Mas no final do dia, a gente está olhando para a última linha, né? É o que toda empresa, não somos ONGs, né? Somos empresa e a gente precisa dar resultado na última linha. Como que o Tom faz para desopilar o fígado? Como que o Tom faz para ter esse ócio criativo? O que você faz aí? Você tem dois filhos maravilhosos. Que é o dia a dia do Tom fora do palco? Cara, assim, eu eu sou muito conectado em mim mesmo, sabe? Eu preciso dessa conexão em mim. A clínica, a prática da clínica, até quando você olha para psicanálise e Freud na questão, né,
da associação livre, da escuta, né, dessa escuta flutuante. Eu não acreditava no curso. Situações mexem com você, mas quando eu termino o meu dia, que eu fecho ali o meu caderno de anotações, eu respiro e passa. Porque a demanda é do outro, né? Não é minha, né? Sim. E então isso é muito louco. Eu não acreditava no início da universidade, né? Mas quando você coloca a ciência em prática, por isso que eu sou super fã da ciência, é incrível, passa, né? Tem situações que vão mexer mais com você? Tem, mas da clínica é muito mais tranquilo. Eu vou ficar muito mais sobrecarregado se eu escuto as questões fora da clínica. Então, o que os amigos me trazem na Uhum. empresa, quando eu tô, né, dando algum processo de consultoria, que eu escuto a realidade das pessoas, que eu não estou no setting clínico. Aí me afeta. E como que eu faço, né? Eu tenho alguma rotina, por exemplo, questão todos os dias eu tenho meu momento de treino, eu tenho minha academia, é sagrado isso, Tá. é sagrado. E não é por uma questão estética, mas é uma questão que é um momento que você está com você. Porque você percebe, quando você está num exercício físico, ou praticando qualquer esporte, você está com você. Então a sua mente, ela totalmente se volta para aquele momento. Então é algo que eu faço. Alimentação também, eu adoro. Então, eu tava falando isso foi ontem com um amigo. Eu adoro ir no mercado sempre, assim. Eu adoro. Eu adoro ir no mercado, eu Como adoro somos escolher. opostos. É isso que eu ia falar. Como somos Eu É opostos. interessante, adoro. né? O quanto as É. pessoas são Eu adoro ir no diferentes. mercado, escolher o que eu vou comer, fazer o que eu vou comer, Aham. sabe? Tirar esse tempo pra mim, eu adoro. E eu adoro te falar de vida, eu tenho esse lado filosófico, adoro falar sobre propósito. Então, recentemente eu estava numa empresa e que semanalmente a gente eu instituí no meu time, toda sexta-feira a gente tinha o sexta-feira que era o café com calma. Então era 1 hora do dia que a gente parava, todo o time falando: "Não quero saber de dados, não quero saber de entrega, não quero saber de nada, aqui a gente vai falar da gente". E aqui a gente vai ter um espaço de confiança para se mostrar vulnerável, para se mostrar humano. Não quero saber de nenhum problema da empresa nesse momento, depois a gente resolve. "Ah, tá caindo o mundo", deixa cair, Uhum. porque sempre vai estar caindo o mundo, Sim. né. Então é nesse lugar, então com os meus filhos, cobro muito, então às vezes, né, a questão a era do celular, faço drama, então: "Poxa, você vai ficar no celular, não vai ficar comigo", né. Então tá bom, falo: "Então eu vou ler um livro ali, você fica aí". "Não pai, vem aqui", eu falei: "Pô meu, vamos estar junto, né, fala pra Cuidado que mim". ele vai ouvir esse podcast e ele vai saber que você faz drama, hein? Mas ele vai falar: "Você é dramático, né", mas por quê? Pra mim é importante. É Uhum. importante isso, é importante esse momento, essa conexão com a natureza, adoro viajar, adoro estar na estrada, adoro pegar a estrada sem destino certo, de poder estar aberto a possibilidades, conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas. Eu acho que é isso, isso E me no move. dia a dia, a hora que o bicho pega mesmo, a quem você recorre? Ao o quê ou a quem? O bicho pega. Olha, hoje eu tenho, uma a pessoa que eu sempre recorro, né, e que às vezes não vai falar nada, mas só que tá ali. É isso aí. Claro que é a minha mãe. Minha mãe é a minha inspiração, Colo de mãe. sabe, meu ponto de equilíbrio e às vezes não fala nada, eu só Só de estar ali, só né? só de saber que tá ali, Uhum. né. Então isso é muito louco, né. Como que a gente nasce com algumas chavinhas, né, então só de saber que ela tá ali, eu olhar pra ela, ver aquele olhar de falar: "Mesmo que o mundo caia, se eu tiver você, tá tudo certo", né. Então eu recorro a isso e recorro muito a acreditar, reforçar aquilo que eu acredito. Que quando a gente tem um coração genuinamente voltado para o bem, e a minha carreira, né, nesses 20 anos, eu olho pra trás e eu sei do quanto que, claro, a gente erra muito. Então, são 20 anos de acertos, sim, mas são 20 anos de muitos erros. Muitos erros, muito que de quebrar a cara, erro em liderança, então vocês também, né, claro, a gente erra muito, assim como Sim. até no papel de pai, né, papel de mãe, a gente não foi formado nisso, né, então o quanto de falhas que a gente tem. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza, e que eu coloco a minha cabeça no travesseiro, deito tranquilo, sempre foi a paixão genuína em poder
desenvolver pessoas, acreditar nas pessoas, ver as pessoas tendo dias melhores. Então isso eu recorro a isso, porque eu Legal. acredito nisso, Legal. né? Então, por mais que o momento às vezes possa estar difícil, é algum aprendizado para tirar, Cara, muito legal. né? É se apegar ao seu É propósito, né? isso, É relembrar, né? é isso. Cara, muito, muito legal. Acho que o bate-papo hoje foi fantástico, porque a gente falou muito além de tecnologia, nós falamos muito além de IA. Hoje acho que todo mundo espera cada vez mais, né, entrar num podcast para ficar sabendo qual é o hype da tecnologia do momento, qual o melhor prompt. E aqui a gente falou no final do dia o que importa: pessoas e o humano. O resto é consequência. E aí eu tenho que saber o que pega o coração do Tom, o que pega o coração da Bárbara e levar isso para dentro da plataforma. Obviamente, existem plataformas que entregam com mais qualidade, com mais engajamento e outras com menos. Mas no final, o recheio do bolo é o que importa. E o recheio do bolo não é uma única receita de bolo. São várias e é entender o interlocutor e é literalmente coloca o cliente no centro. No caso das áreas de treinamento, que a maioria que vocês estão nos ouvindo aqui, é quem vai aprender, quem vai ser treinado. Então, traz esse cara. Isso para mim, Tom, ficou muito legal essa conversa, Sim. esse bate-papo. E indo pro passo final aqui do nosso bate-papo, que a gente sempre tenta ficar ali em 40, 45 minutos com a nossa audiência, eu vou te falar 3 palavras. Então, aqui é um risca-faca, tá? É o momento que eu te dou 3 palavras e você faz uma definição que vem na sua cabeça em cima dessas 3 palavras. Treinamento. Treinamento, para mim, é uma ferramenta importante de transformação na vida das pessoas. Inteligência artificial. Inteligência artificial é a forma como a gente pode potencializar tudo aquilo que a gente pode ser e que pode entregar. Família. Família, para mim, é a base. É como eu coloco aquilo que eu aprendi, me conectei em prática na vida das pessoas. Ótimo, que legal. Bárbara, eu sempre botei essa última parte aqui, eu ferrava o Álvaro. Vou te ferrar. Ah, meu Bidu? Deus! Resume, Bidu? Bidu é o caminho para entregar toda essa criatividade, esse potencial, essa vontade de fazer realmente transformação na vida das pessoas. É um caminho para você chegar até isso. Cara, eu quero muito, muito agradecer esse podcast. Agradecer esse nosso bate-papo. Pra mim, assim, é um dos nossos primeiros episódios que a gente tá gravando. Isso aqui vai ficar com certeza, quando você fala a palavra legado, isso aqui traz um grande legado para todos os nossos clientes, colaboradores do Bidu, a nossa família Bidu. Isso é bem legal. Quero agradecer você também, Bar. Primeiro episódio aqui com o nosso co-host. E é isso. Galera, quem quiser encontrar o Tom, como que encontra o Tom? Bom, você pode me encontrar no LinkedIn, tá lá Tom Santos. E também nas redes sociais, no Instagram, tá lá Tom, também Tom N Santos, pode me encontrar. Show. Querendo encontrar o Bidu, então tá aí, nós estamos nas principais plataformas de redes sociais, o Bidu tá aí em todas as plataformas, LinkedIn, Instagram, tem o nosso site bidu.com.br. E é isso. Tom, mais uma vez, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. E posso deixar só um recadinho? Todos. Claro. Nessa questão de aprendizagem, o que eu sempre disse, né? Você que está aí nos assistindo e que é da área de recursos humanos, que é da área de treinamento, você tem um presente na sua mão que a vida te entregou, que o universo lhe deu, que é poder tornar da sua vida e do seu trabalho um mecanismo para transformar a vida das pessoas, né? Então, como a Bárbara trouxe, o Bidu tá aí, as metodologias estão aí, a andragogia tá aí, então agora é com você poder deixar esse legado, não só na sua família e na sua rede próxima, mas uma enxurrada em bilhões de pessoas através da transformação pela educação. O que eu posso falar para concluir? Mais nada, deixo essas últimas palavras do Tom. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Obrigado. gente.